Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico, aqui diretamente do estúdio Impulso de Jaguariúna, hoje com meu amigo Eduardo aqui. O Sérgio não está com a gente hoje, um abraço, Sérgio, e no próximo episódio com certeza vai estar com a gente. Hoje temos vários assuntos interessantes para conversar e vamos iniciar com o primeiro, que é letramentos acadêmicos. E eu tenho algumas perguntas aqui para colocar para o Du. Tudo bem, Du? Tudo em paz? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Bora lá, então. Dá uma pincelada do que se trata esse termo, letramentos acadêmicos, por favor. Tá, quando nós falamos de letramentos, estamos falando da prática de leitura e escrita, né? E acadêmico nos dá a ideia de ensino e aprendizagem no nível universitário. Então, seria a prática de escrita na universidade e também a leitura. E por que temos o termo letramentos acadêmicos e normalmente com a letra minúscula? Primeiro, porque vários autores acham que não existe somente um letramento, há vários letramentos, né? E a letra minúscula porque não teria um letramento que se sobreporia aos outros. Então, o autor que a gente vai comentar muito hoje, Brian Street, ele trata sobre essa questão do poder e das práticas sociais e culturais envolvidas no letramento acadêmico. Porque o que ocorre? Quando nós saímos do colegial e vamos para a faculdade, temos um universo totalmente novo, né? Nós não sabemos escrever nos moldes necessários para as matérias na faculdade, para fazer uma dissertação, uma tese, para começar a escrever artigos. Então, é toda uma aprendizagem que se iniciará na faculdade. Uhum. Então, tem a ver com essa nova aprendizagem no sentido de saber escrever, né? Porque realmente é como se fosse uma outra língua a universidade, né? Então, tem a ver com isso. Você acha que a gente trabalha com isso quando a gente entra na universidade? Você acha que a gente começa tarde a aprender isso? Eu acho que sim, né? Nós poderíamos trabalhar com essa ideia de iniciação científica. Às vezes você tem isso em alguns cursos, essa parte de iniciação científica, que seria um primeiro momento que nós teríamos contato com essa parte de letramentos, né? Mas por mais que nós possamos estudar isso até o colegial, nós ainda não temos muita maturidade, porque quando nós entramos na universidade, o estudo ele é mais pesado, condensado e exige uma maturidade maior, né? Uma carga maior de leitura e de coisas científicas, específicas. Então, nós poderíamos até ter uma introdução antes da faculdade, mas ele não aliviaria tanto. Na faculdade, esse trabalho também é um trabalho pesado e importante a ser feito. Tá. Você mencionou autores da área, e tem dois aqui que eu gostaria de trazer, que é Lee e Street. E eles trabalharam fizeram estudos que eles chamaram de dimensões escondidas. Fala um pouco pra gente sobre isso. As dimensões escondidas, ocorreu o seguinte: o Brian Street ele percebeu que havia uma lacuna entre o que os professores queriam dos alunos e o que os alunos compreendiam realmente do que deveria ser feito. Então ele fez um estudo para revelar essas dimensões escondidas na prática da escrita, né? E ele começou a observar o que não se é falado, o que não se é ensinado, mas se é cobrado pelos professores universitários, quando você também vai se inscrever para participar de um congresso ou por revisores de artigos, né? O que estaria implícito lá que não é revelado aos alunos e que às vezes não é nem debatido, às vezes não é nem culpa do professor, mas há alguns pontos que ele considera importante, mas será que ele realmente conseguiu passar tudo o que ele queria para os alunos? E como é que eu vou saber o que eu preciso para participar de um congresso, o que eu preciso para que um artigo seja feito? Então ele fez um estudo nesse sentido, de revelar as coisas que não são normalmente faladas ou sequer percebidas, e ele colocou isso no plano de estudo dele. Seriam as dimensões escondidas na escrita. E baseado nesses estudos e observações que você acabou de mencionar, surgiram modelos de produção textual, né? Quantos modelos foram criados? E se você quiser falar um pouquinho sobre eles. Ele criou um modelo dividido em 3 partes, né? 3 modelos que se interligam, né? Se casam. Aí nós teríamos no primeiro modelo, que seria
relacionado à questão da habilidade cognitiva. Já vou explicar um pouquinho o que seria cada uma, mas primeiro eu estou conceituando os três, tá? Temos a habilidade cognitiva. No segundo modelo seria a socialização acadêmica e por último seria o que ele chamou realmente de letramento acadêmico. Legal. Bom, vamos então um por um. Você falou que o primeiro é habilidades cognitivas, né? Isso. Explica um pouquinho, por favor, o que é isso. Ele trabalhou muito aqui com essa ideia do modelo de déficit. Quem nunca ouviu um professor universitário falar o seguinte: os meus alunos, eles não sabem escrever, né? Eles vêm despreparados para a universidade e eles não sabem colocar no papel, não sabem escrever e se expressar. Apesar desse ser um ponto importante, ele trata os alunos como algo patológico, né? Como se fosse um problema a ser arrumado. E nós temos duas situações aqui. Primeiro, a primeira pergunta que eu faço é: ao saber escrever corretamente, o aluno ele tirará o máximo de proveito da faculdade? Seria suficiente somente você saber escrever? Que aí muitos professores têm essa ideia. Se os alunos soubessem escrever, eles teriam sucesso na universidade. Seria esse o único problema? Esse seria o primeiro ponto dessa parte cognitiva. E a segunda é que ela trata só da questão superficial da língua. O Brian Street chama isso de uma questão superficial, que seria a parte de gramática, lexical, como você estrutura sentenças. Então essa parte realmente ela é muito importante, porque se o aluno não souber como montar uma frase ou ter erros gramaticais que tira a clareza ou a exatidão do que ele quer dizer, ele terá problemas. Mas ele acha que só essa camada superficial não seria suficiente para que o aluno tivesse uma transformação social e aproveitasse ao máximo a faculdade. Então, gramática é o que nós normalmente, é o que está na mente da maior parte dos professores. Se meus alunos souberem escrever corretamente, usar o vocabulário correto, estaria bem. Esse seria o primeiro modelo. Primeiro modelo. E o segundo modelo tem a ver com socialização acadêmica. Como que eles... acho que é melhor você falar um pouco sobre o que é isso, depois a gente vê como que eles se conversam. Certo. Então, na socialização acadêmica, a ideia é que o aluno ele tem uma visão de tudo que ocorre na universidade. Que, como nós falamos no começo, quando você entra na faculdade, você não sabe como escrever ainda corretamente, como usar a linguagem acadêmica. Mas, na verdade, não é só isso que você não sabe. Você não sabe como funciona toda a relação, tudo que existe dentro da faculdade. Por exemplo, diferentes matérias podem exigir diferentes tipos de escrita. Às vezes você terá um professor que ele quer uma resposta mais concisa. Se você escreve muito, ele fala assim: não, eu não gostei, eu vou dar uma nota mais baixa para você, porque você não foi direto ao ponto. Você colocou várias outras coisas que eu não queria. Aí do outro lado você vai ter um outro professor que, se você dá uma resposta muito concisa, ele fala assim: olha, sua nota é baixa, que você não elaborou muito bem a resposta. Você só falou um ponto-chave e você não desenvolveu, faltou o desenvolvimento. Então, como é que eu vou saber se eu devo escrever muito, se eu devo escrever pouco, o que colocar? Então, essa é uma parte importante da universidade, você saber trabalhar com diferentes matérias e o que ela exige. Então, isso é uma função que deve ser passada aos alunos também, como funcionam os diferentes discursos e como os alunos podem se socializar na universidade, né? Porque é um molde diferente do que ele tinha até o colegial. Então, esse entraria nesse segundo modelo. Como você vai conseguir se virar com as matérias, como você vai conseguir socializar com professores, com o staff, o pessoal que trabalha lá, como você mandaria e-mail, se você quer, por exemplo, fazer parte da graduação em outro país, você começa a trabalhar com essa ideia de socialização acadêmica. Como é que eu me viro com todas as coisas da faculdade? Legal, bacana. E o terceiro modelo é o modelo dos letramentos acadêmicos. Do que se trata? E esse terceiro modelo, ele trata muito da relação de poder, construção de significado e identidade, né? Porque mais do que somente saber escrever e saber como se socializar na faculdade, você entender o que está acontecendo. Várias das coisas que você terá que fazer na faculdade, na verdade, não é nem a faculdade que decide desse jeito, né? Nós temos questões governamentais, temos institutos de fomentos e temos também parcerias internacionais ou a realidade do mundo. Então, o aluno ele tem que ter essa visão crítica da relação de poder de tudo que ocorre
além do que ocorre na faculdade, né? Ele conseguir ter essa visão e entender como é que funciona o todo, e ele também ver essa questão de hierarquia e poder. E esse hierarquia e poder do governo para com a faculdade, da faculdade para com o reitor, do reitor para os professores, dos professores para os alunos. Essa parte de poder ele é muito importante ser trabalhada para que o aluno tenha um espírito crítico, não só para quando ele esteja na faculdade, mas fora também. E o mais importante, na minha opinião, é a questão de identidade. Aonde fica você no meio de tudo isso, né? Que normalmente, até o colegial, nós temos respostas objetivas de tudo. Quem descobriu o Brasil foi tá. Você não tem muito espaço para você colocar a sua voz naquilo. E na universidade é um momento que você deve conseguir criar a sua identidade, né? Então, esse estaria nesse terceiro modelo. Como é que você vai colocar a sua voz, você se perceber como membro da universidade e o que você pode fazer? Tudo isso aí são questões a serem trabalhadas nesse terceiro modelo. Agora, você explicou direitinho, eles individualmente, mas eles são trabalhados individualmente ou eles se conversam entre si? Na verdade, eles são entrelaçados, né? Nós temos que tomar muito cuidado, às vezes queremos trabalhar muito a questão de poder e de espírito crítico com os alunos, que é importante nós termos isso, e esquecemos os outros dois modelos. É importante, além dele conhecer essa parte crítica e de identidade, que ele consiga se dar bem em todos os campos da faculdade e que ele também saiba escrever bem. Porque se você não sabe escrever bem, você não vai conseguir um progresso satisfatório na universidade. Então, na verdade, esses três modelos eles estão entrelaçados, né? Eles são necessários e devem ser estudados concomitantemente. E fazendo dessa maneira, utilizando esses modelos, que benefícios você entende ou que foram trazidos aí pelas pesquisas na aprendizagem? Sim. No primeiro modelo, você vai aprender como escrever. Se você não consegue escrever, você não consegue transmitir as suas ideias, né? Então, você tem que aprender a escrever bem para que você consiga transmitir as suas ideias, para que você seja entendido e consiga ter esse intercâmbio de ideias. No segundo nível, você vai conseguir trabalhar essa questão da socialização. E essa questão da socialização que você vai ter na universidade vai te ajudar no mestrado, no doutorado, se um dia você quiser fazer um pós-doc, se você quiser ir para o exterior. Então, ele te ajudará bastante. E o terceiro nível, ele vai te ajudar não só para a faculdade, mas para a vida. Ter uma visão macro das coisas. Então, você aprende a escrever, aprende a socializar e aprende quem é você e quais são as relações de poder. Legal. Vamos tentar trazer agora isso aí do campo universitário para os professores de idioma, que eu acho que são as pessoas que mais nos assistem, né? A gente consegue repensar. Vamos pensar em duas coisas diferentes. Primeiro, as dimensões escondidas que você mencionou. A gente consegue repensar essas dimensões escondidas para a realidade de professores de idioma? Sim, porque normalmente quando nós vamos avaliar os nossos alunos, nós temos uma prova objetiva. Eu ensinei Present Perfect e aí você vai ter uma prova de Present Perfect. Mas especialmente nas redações, que é a parte escrita, normalmente nós colocamos no nosso feedback coisas aos alunos que nós nós não trabalhamos esses pontos. Então você tem que ir lá no seu feedback e ver. Tudo que eu passo no feedback para os meus alunos, eu abordei antes, que às vezes até é inconsciente. Às vezes há algumas coisas que você espera dos seus alunos, só que você acha que é implícito, que eles naturalmente fariam. E às vezes quando você vê redação, não está ali, né? Então, qual a ferramenta que você pode usar? Preste muita atenção ao corrigir o feedback que você dá e veja lá. Quais desses pontos que eu estou aconselhando meus alunos que eu, na verdade, nunca trabalhei com eles. E você anota na sua agenda. E aí, com isso, você vai ter uma autopercepção do que está ocorrendo, para que na próxima vez que você for pedir para eles escreverem uma carta, você aborda esses assuntos. E você também pode conversar com os alunos. O que vocês acham do feedback? Que pontos aqui você achou interessante? Tem alguma coisa que você acha que eu não falei, que a gente poderia trabalhar melhor? Então, acho que perguntando para os alunos e anotando os pontos que você considera fracos dos alunos e que você vê que você realmente não trabalhou, porque você achou que eles saberiam, seria uma forma interessante de você trabalhar com as dimensões escondidas. Bacana. E o outro aspecto que você trouxe são os 3 modelos textuais, né, de Lee Street.
como aplicar isso, como utilizar isso para professores de idiomas. Lembrando que eu vou falar agora é minha abordagem pessoal, tá? Não há estudos em artigos, mas eu vou tentar traçar um paralelo, na minha opinião, dando uma sugestão do que poderia ser feito, tá? Até agora a gente estava falando do Bryant Street, a questão científica e como é que funcionava. Mas eu acho que uma boa aplicabilidade é, por exemplo, assim, usar essas três camadas, né, esses três modelos, para os alunos de idiomas. Normalmente, todos os professores vão trabalhar a questão do conteúdo, que é o nível 1, né? A gramática, vocabulário, pronúncia, tudo que o aluno precisa, né, para escrever, ler bem, falar bem. Só que nós também podemos trabalhar com a socialização. Enquanto nós temos a socialização acadêmica de Bryant Street e Lee lá na universidade, aqui nós podemos perguntar: o quanto eu estou ajudando o meu aluno? Como ele se socializa com os outros alunos? Ele se dá bem? Não. O que eu posso fazer para que ele comece a socializar mais? Eu vou colocar ele cada hora com um aluno diferente, e nós temos que tomar muito cuidado de colocar sempre um aluno fraco com um aluno mais forte, tipo assim, né? E sempre só esses dois. Você colocar todo mundo com todo mundo. E outra questão de socialização. Você já reparou no aluno antes da aula? Ele fica quietinho, sentado, ele não conversa com ninguém. O que você pode fazer para ajudar esse aluno na socialização? Como ele pode conversar não só com os colegas de classe, mas como é que você poderia ajudar ele para que ele fizesse amizade, conversasse com as secretárias da escola, com outros colegas da escola, com outros professores. Então, nesse segundo modelo, você ajudaria o seu aluno a se socializar. Isso seria uma ferramenta de valor inestimável para os alunos. E num terceiro ponto, é você mostrar a questão macro para ele. Primeiro, a identidade dele, que é muito importante, que normalmente fala assim, não, se você falar inglês, nós falamos de coisas externas. Você pode ter um bom emprego. Você pode ter uma oportunidade, uma bolsa de estudos numa faculdade lá para fora. Você pode ganhar mais. Nós usamos coisas externas. Quantas vezes você trabalhou questões internas com o seu aluno? Como você será depois que você falar inglês? Você consegue imaginar você assistir um filme e entender o filme todo? Músicas, você viaja para qualquer lugar do mundo e você, mais do que conhecer os lugares turísticos, você conversar com a pessoa. Veja o quão grande você vai ficar, a pessoa nova que você vai se tornar por falar inglês. Então, trabalhar muito essa questão da identidade com o aluno e com outros pontos que ele não para pensar. Vou dar só um último exemplo aqui. Eu tinha uma aluna, tinha os seus 10, 11 anos e ela ia ao inglês porque ela era forçada. Porque, forçada assim, né? Os pais mandavam e ela sempre falava assim nas aulas. Eu não gosto de inglês, eu não gosto de inglês. E ela gostava muito de bichinhos, especialmente de cavalos e vacas, assim, porque o avô dela tinha fazenda. Aí eu me lembro que uma aula eu peguei e mostrei aquelas vacas suíças, que são todas bonitas. Falei, você está vendo esse tipo de vaca aqui? É bonito, mas eu nunca vi. Se você falar inglês, quando você crescer, você pode ir lá e conversar com a turma e entender melhor. Vai ser muito legal você fazer um curso ou até trabalhar com isso aí. Já pensou trabalhar com esse tipo de vaca? Isso aí deu uma mudança na mente da criança, que ela conseguiu a versão macro, que sai só do livro e porque é importante. Você mostrar para o mundo real dela o que pode ocorrer. Então, esse terceiro modelo, ele levaria a duas coisas. A questão de identidade, que foi o que eu comentei bastante, e outros pontos que às vezes o aluno não está enxergando e que também o ajudaria. Legal. Muito obrigado aí pelas explicações, muito claras, como sempre, e a gente espero que nossos colegas que estão assistindo possam utilizar, e se tiverem dúvidas também podem mandar para a gente lá no Insta ou no YouTube, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço.